Então hoje este módulo será um módulo de maquilhagem de noivas, portanto será abordado um look de noivas, o chamado estilo de noiva romântico, que é o mais comum e o mais pedido no nosso setor. O universo das noivas, o negócio das noivas é um dos mais rentáveis dentro da área da maquilhagem e mesmo no setor da beleza. Vários procedimentos são necessários e antes de começarmos com as técnicas precisamente ditas, é necessário ter em conta vários pontos. Primeiro, a abordagem do negócio das noivas. Nós devemos ter sempre a noção que para um cliente normal, e quando eu digo normal, é um cliente que não tem qualquer tipo de experiência na nossa área, que não conhece nem domina a nossa área, é um pouco difícil aceitar os valores que são praticados. E de facto, muitas vezes se diz que o universo das noivas é caro, que basta dizer a palavra noiva para ficar mais caro. Estes são alguns dos relatos que nós ouvimos nos grupos de Facebook, grupos de internet, fóruns de noivas, nos sites de casamentos. Isto porque há muitas pessoas que dizem que pedem orçamentos, por exemplo, a um ramo, com uma maquilhagem de festa e a um valor, e que quando chegam à palavra noiva, que de repente o ramo passa de 50 para 150, que a maquilhagem passa de 35 para 200, por exemplo. E muitas vezes a nossa preparação de técnicas é boa, mas não conseguimos gerir a parte das noivas. Isto porquê? Porque não temos elementos necessários para debater. Muitas vezes por causa dos materiais, porque nós muitas vezes, eu já ouvi colegas a dizerem que a maquilhagem de noivas é mais cara porque os produtos de noiva também são mais caros. O que leva a uma questão da cliente que é, mas então quando são as outras maquilhagens, é com maquilhagem rasca? É com maquilhagem sem qualidade? Não é um bom argumento para se utilizar. Nós devemos utilizar o argumento, sim, que toda a preparação e dedicação à noiva é completamente diferente de um serviço de pick-up and dry, que é chegar, dizer que se quer maquilhar, pagar a maquilhagem e ir embora. Independentemente do seu estado de pele, independentemente do estado de olheira, independentemente de todos os outros fatores, é basicamente chegarem a um sítio, pedirem um serviço e não haver um acompanhamento, não haver um estudo prévio, não haver um enquadramento do estilo da maquilhagem no tema do casamento, ou seja, é fazer uma maquilhagem aleatória. E isto sim é um fator de argumento quando nós estamos a debater valores com as noivas. Isto porque ainda pensam que em Portugal temos o estilo de negócio da Turquia, que é regatear até chegar ao preço mais baixo. Nunca se regateia um preço. No muito, vocês poderão criar packs com alguns serviços incluídos, como o trading, como o lifting de pestanas, como o serviço da manicure, com uma limpeza de pele, com uma consulta dermocosmética, ou seja, algo que vá complementar e que poderão ter vários packs consoante os orçamentos disponíveis de cada noivo. Eu tenho sempre 3 packs, tenho o standard, que nunca tem mais do que uma prova, de deslocação e o serviço da noiva, mais o gift bag. Depois existe um pack mais personalizado, já com as consultas de dermocosmética e um acompanhamento no mínimo de 6 meses para a preparação da pele para a noiva, até porque uma maquilhagem de noiva, a essência é a pele e é nisso que nós vamos trabalhar. E o pack 3 é o pack do acompanhamento 24/7, que é o acompanhamento em permanência no local da boda, onde o maquilhador faz retoques aos convidados, aos noivos, para que sempre que hajam fotografias, os looks estejam em perfeita harmonia. Nós, quando abordamos o tema noiva, devemos sempre partir primeiro pela entrevista, e eu falo na entrevista porquê? Quem me conhece sabe perfeitamente que eu trabalho os meus noivos por segmento, e nós necessitamos segmentar o nosso público e procurar sempre os melhores públicos para que nós consigamos realmente ter um retorno na nossa profissão. Neste caso, eu faço sempre uma entrevista, uma coisa que eu vos recomendo também a fazer, é fazer sempre uma entrevista em que vocês vão conhecer a noiva, os seus ideais, quais são as suas aspirações para o casamento, qual é o tema do casamento, se o estilo de maquilhagem que procuram é
o vosso registro, isto porque muitas vezes acontece algumas noivas virem com outros tipos de fotografias, outros colegas, e há profissionais que não entendem, nem aceitam tão bem, sentem que é uma falta de respeito. Eu, no meu caso, não é, pelo contrário, se me trazem uma fotografia de um outro profissional que faz um determinado registro, é um sinal de confiança que consideram que eu sou capaz de fazer igual serviço no dia do casamento. Portanto, nós nesta entrevista vamos conhecer a noiva, vamos conhecer também toda a sua personalidade e aí sabemos adequar os nossos serviços àquela noiva, se realmente aquela fotografia vai condizer com o estilo de personalidade, com o teu. Portanto, no fundo é uma personalização do serviço de noiva. Nesta entrevista, eu por norma avalio o estado da pele. Por norma eu só aceito noivas com um espaço de mínimo de 6 meses, isto porque eu tenho a dermocosmética sempre associada e não trabalho qualquer tipo de noiva sem esses 6 meses de antecedência para eu conhecer a pele. Caso contrário, eu tenho uma cláusula a nível de contrato que rescindo a responsabilidade da maquilhagem simplesmente não aguentar, isto porque eu sei que o estado da pele não está perfeito e realmente, e com efeito, durante 6 meses são o período mais crítico a nível de nervos e nós sabemos que a pele vai se ressentir de todo o stress, todas as faltas de sono, todos os problemas que venham da organização normal de um casamento. E nós agora estamos, por exemplo, com o Covid, sabemos que existe um nível de stress muito mais aumentado, logo eu preciso de ir tratando da pele da cliente para que chegue ao dia e que realmente a pele esteja no seu perfeito estado. Só assim faz sentido e assim também enriquece o vosso nome e não só faz-vos traçar uma distinção entre os outros profissionais. Há muita gente que maquilha, não significa que sejam maquilhadores profissionais. Normalmente destacam-se aqueles que primam pela diferença e pela exclusividade que este mundo de negócios assim o exige. Nessa entrevista eu faço uma avaliação de pele, um diagnóstico de pele, crio uma ficha para o cliente para uma abordagem mais acelerada, mais personalizada e irei fazer, obviamente, um teste de base. O teste de base é pensar nada mais nada menos nas texturas das sombras, nas texturas da base, na textura do corretor, para que quando cheguemos ao dia não haver surpresas como um corretor craquelar, como uma pele absorver completamente a base, como aquela textura daquela sombra não aderir, porque sabemos que é um dia muito emotivo e que a zona dos olhos principalmente vão estar mais úmidos e que a pigmentação poderá não ser tão forte e nós aqui conseguimos ter já uma análise mais ou menos estimada de como será realmente esse dia e por norma eu faço a primeira prova. Eu faço sempre 2 provas, o valor que eu já cobro já contempla isso, eu faço sempre 2 provas, uma no momento da entrevista e isto porquê? Na entrevista eu perco sempre 1 hora e meia com a noiva, por norma marco em exclusividade, estou sozinha no gabinete, só eu e a noiva, com algumas revistas especiais de noivas para haver looks, para enquadrar o vestido, o penteado e a maquilhagem, para que não seja too much, para que seja realmente uma coisa com harmonia e bonita de se ver, com um tema romântico, se assim o casamento for, porque assim é o meu registro, e faço essa prova. Isto porque, se não for de encontro às expectativas da noiva, a noiva poderá ou ajustar àquilo que pretende, ou então poderá procurar outro profissional, que não eu, que realmente faça aquilo que ela pretende. Nós devemos ser versáteis, mas se nós não concordarmos com um determinado tipo de maquilhagem, não o vamos fazer só porque sim. Eu, pelo menos, não o faço. E não o faço porque eu prefiro ter uma cliente satisfeita com o meu registro do que eu estar a fazer algo em que eu não acredito, em que o meu coração não vai estar em sintonia e nem vai estar a 100%, para que a cliente saia frustrada ou que eu próprio não gosto do trabalho que estou a fazer. Eu só faço aquilo que eu gosto, daí ter escolhido esta área, porque podemos personalizar as milhares de pessoas que podemos maquilhar e podemos criar as nossas próprias assinaturas. Posto esta parte, normalmente é sempre marcada uma segunda prova
um mês antes do casamento. Eu, por norma, gosto de fazer esta prova no dia da despedida de solteira. Por norma, vocês podem alicerçar algumas campanhas de marketing, como por exemplo as despedidas de solteiros, workshops de automaquilhagem para despedida de solteiro, até mesmo para rentabilizar e angariarem alguns clientes para o mesmo dia, portanto fazerem mais atendimentos, mas também poderão fazê-lo somente para testar a durabilidade, porque se for na noite de despedida de solteira, vai haver transpiração, vai haver movimento, vai haver toda uma conjuntura de fatores que poderão pôr à prova a maquilhagem. E nós, com isso, conseguimos saber se a maquilhagem vai ter resistência para o dia do casamento ou não. E com isto podemos acertar realmente o nosso serviço no dia do casamento. Depois, eu preparo sempre uma máscara, que é a máscara da Hidraface. Eu faço-te um gift bag de cuidados de rosto para 24 horas antes da cerimónia, e é esta máscara, é a Hidraface da La Roche-Posay, a Intense Mask. Ela é rica em ácido hialurónico e vai potenciar a hidratação da pele durante a noite, ou seja, a minha noiva à noite vai aplicar, vai dormir com a máscara e no dia a seguir eu só tenho que limpar o rosto e começar a preparar a maquilhagem, sabendo que o nível de hidratação da pele vai estar mais aumentado e a pele vai estar mais suave, o manto epidérmico vai estar muito mais em sintonia e vai aguentar qualquer tipo de maquilhagem de construção que eu tenha que eventualmente fazer. Normalmente eu tenho outro gift bag, que é o que eu entrego no dia da cerimónia, constituído por os blotting papers, que são para drenar a oleosidade ao longo do dia, uma esponja retangular branca que vocês até encontram nos sacos da Primark, também para o mesmo efeito, e para esbater ligeiramente algumas linhas. Agora só tenho que acabar esta parte. E então, no dia do casamento eu tenho realmente o batom, porque é mais fácil a noiva levar o seu próprio batom e eu lhe incluir isso no valor do que lhe emprestar um batom e ele nunca retornar, porque é uma coisa que acontece, nós emprestamos os batons aos clientes e o batom nunca regressa. Normalmente nunca são batons baratos, portanto acabamos por perder dinheiro e acabamos por perder também a cliente. E entrego também o mini spray fixador que ponho num vaporizador de viagem para que ela consiga ir fixando a maquilhagem ao longo do dia. Estas são as recomendações breves que vou falar. Não vou falar em valores porque muda muito da vossa zona geográfica. Nas cidades tipo Porto de Lisboa é plausível cobrar-se até aos 250, 300 euros, mas por exemplo, em Ilha da Madeira muitas vezes uma noiva não pode ser feita com mais de 65 euros. Dependendo da zona onde vocês vivem, vocês devem fazer um estudo de mercado, falar com colegas da área, verem mais ou menos e analisarem as suas tabelas e de uma forma condigna e para que tornemos esta profissão mais justa, devemos assemelhar realmente os valores a essas tabelas que já existem há mais tempo. Isto porque nós devemos sempre trabalhar com transparência, não só com os clientes, mas também com a própria área. Lembrem-se que vocês nesta área não são ninguém sozinhos, que a qualquer momento precisamos de alicerces, de assistentes, de colegas de profissão que nos ajudem, porque vocês poderão ter, imaginem que vocês têm um casamento e sofrem de alguma doença repentina e vocês não podem fazer aquela noiva. Sempre é mais fácil vocês preencherem a vossa vaga com um profissional do que a 24 horas do casamento vocês cancelarem o serviço da noiva, porque nós já vimos muitas reclamações desse género. É mais fácil trabalhar em harmonia e em equipa, embora independente, com os vossos colegas da profissão, do que estar de espadas voltadas para os mesmos. De seguida vamos falar então da parte da perfeição da pele, da parte de hidratação, para fazermos um look de noivas romântico com a aplicação de pestana.